Oferecimento Yang Santos, loja especializada em lingerie com propósito na sua medida. E Alhambra Móveis, 40 anos cada vez mais nova. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira, às 5 da tarde, um programa inédito aqui para você na TV Cultura Litoral. E estamos no mês da mulher, o mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, e é um mês totalmente especial voltado para essa data. E no programa de hoje nós vamos falar sobre saúde da mulher. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando então mais um Tricotar nesse mês especial em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, sempre com convidadas especiais, e hoje também vai ser mais um programa especial e super importante e informativo. As minhas tricoteiras de hoje, Mitra Kérissi, seja bem-vinda. Obrigada. Assunto que eu amo, com minha parceira de trabalho, tô animada pro programa Eu hoje. tenho certeza que hoje vai ser um programa que a gente vai ter que falar, olha, continuamos na próxima semana. Minha tricoteira também, Madame Retratos, nossa especialista em fotografias e posicionamento de mulheres empreendedoras e que já fotografou essas duas aqui, né, Madame? Fotógrafo oficial. Exatamente, estou bem ambientada aqui, tô adorando já. E eu, em breve, poderei falar também que fui fotografada por Madame, né, Madame? Já tem um pezinho de madame já. Já recebeu o mood board, já tá lá, né? Já é madame. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito querida, uma profissional que eu admiro muito, e ela já esteve com a gente no Tricotar e está voltando hoje. Ana Hacht, que é ginecologista integrativa, tudo bem? Oi, Vanessa, obrigada pelo convite. Eu posso pedir música agora, né? Pode. eu vou começar até falando que eu achei muito legal o que você escreveu na sua bio, né? Mudando vida através da saúde feminina. Então, a gente está nesse mês em que é comemorado. No programa passado, a Mitra falou que a gente tinha que fazer um programa falando somente sobre métodos contraceptivos, e é uma das pautas aqui, mas eu vou começar pedindo um pouquinho para você contar sobre a tua história, como é que você pensou em trabalhar com a saúde das mulheres. Bom, eu fiz faculdade com a Mitra, a gente é amiga desde a época da faculdade. Olha. Sim, grupo das nerdinhas. Era o apelido nosso na faculdade. Eu Não começa entrei... a falar muito não, hein? Trazendo histórias, revelações. Não. A Mitra era uma boa aluna? Com certeza! A melhor! Eu entrei na faculdade pensando em pediatria, só que aí o primeiro dia que eu vi um parto, que foi no segundo ano, eu falei, nossa, eu posso fazer isso pro resto da minha vida. Achei emocionante o encontro da mãe, do bebê, o pai olhando, participando, e aquilo me emocionou e ficou, né? Comecei a fazer parte da Liga de Ginecologia e Obstetrícia, passei na residência, fui pra residência, lá eu me apaixonei pela saúde da mulher mais ainda. Quando eu terminei a residência, eu fui para São Paulo fazer ginecologia endócrina. Depois fiz estética íntima, vários cursos. E fiz uroginecologia, que é a cirurgia do assoalho pélvico. E é assim que hoje eu trabalho com a Mitra, na medicina integrativa. E a gente vê a mulher como um todo, né? A gente não vê só a mulher como útero, ovário e tuba. A gente vê e avalia como um todo. É uma coisa que eu acho super interessante, até no seu trabalho. Eu vi até uma questão, e isso vocês... Acho que essas médicas jovens, né, estão colocando isso muito dentro da profissão de vocês. Você fala até do bem-estar, das energias, e são coisas, eu acho que se a gente pensar 10, 20 anos atrás, a ciência era só ciência, o que ali é comprovado, e não conseguia lidar. Enquanto isso, eu acho que é fundamental e faz toda a diferença, né? E quando eu estava na residência, eu tive a oportunidade de participar de vários ambulatórios na parte de oncologia. E toda vez que eu saía desses ambulatórios, eu saía com uma tristeza, no sentido assim, nossa, se eu tivesse encontrado essas mulheres antes,
né, e a gente tivesse mais um acesso à saúde com maior facilidade, e a gente focasse tanto na prevenção, quanta dor, quanto sofrimento a gente poderia ter evitado, né? Então, desse dia em diante, eu sempre pensei em fazer uma medicina muito mais preventiva. Então, hoje, se é uma menina, uma adolescente que chega no consultório, eu sempre reforço o quanto que é importante nessa fase já iniciar hábitos saudáveis. Porque você chega com 17, 18 anos no consultório, tudo é maravilhoso, tudo funciona sozinha, perfeitamente. Mas se você quer ter uma qualidade de vida e uma longevidade, é a hora de você começar, é agora. Então, Muito bom. Que maravilha. Ô, Madame, como é que é você cuidando da Madame Mulher? Eu acho que a gente pode deixar esse próximo episódio. Brincadeira. Você estava falando sobre essa questão dessa identidade mesmo que a medicina mais jovem construindo, mas eu acho que isso é muito consultório da Mitra, sabe? Eu, como já fui paciente da Mitra, né, e acompanho as meninas porque sou fotógrafa delas, e vocês falarem que não, a gente vai ter uma briga agora. Eu acompanho muito as duas. E no ensaio da Ana, por exemplo, ela trouxe a questão dessa espiritualidade, a personalidade. Então, isso me levou, abriu os meus olhos, você vê como a questão de, como é que fala, gente? Identificação. Me levou a trazer um olhar pra mim, sabe? Falar, eu voltei a falar sobre método com a doutora Ana no nosso ensaio. Então, assim, caraca, eu preciso me cuidar. Mas foi um despertar a partir do nosso ensaio. Há muitos anos, depois que eu tive meu filho, tem 7 anos, eu larguei de mão, assim, a saúde, abri mão mesmo. E aí, no nosso ensaio, quando eu comecei a ver o jeito que ela lidava com as coisas, eu falei, nossa, eu preciso me cuidar sim. E tem alguém que olha como um todo. E aí, quando você junta a equipe, é muito mais interessante, porque é esse olhar de um todo, sabe? Elas se unem para tratar você, que é um indivíduo, mas em diversos setores, né, diversas áreas da saúde. Então, hoje, eu tenho um olhar melhor, por conta delas, assim, influenciada mesmo por elas. A gente já fala, né, a mulher, acho que vocês lidam, acho que as duas médicas, né, podem falar muito melhor, a gente estava até falando sobre isso, sobre questão de TPM, acho que essa questão hormonal na mulher é muito diferente no homem. Com certeza. Não é? Então, assim, como é que a gente, por isso que eu falei, eu acho que esse é um tema. Claro que existem outros meses também, né, pra gente falar sobre e chamar atenção, mas eu acho que é um tema fundamental. Se a gente tá falando de mulher, é fundamental a gente falar sobre essa questão também, né? Porque hormônio, a parte hormonal, a gente é muito diferente. Então, se a gente não olhar, né, com essa diferença, como é que a gente muda, né? O que vocês podem falar em relação a isso? A Madame pontuou algo que eu vivo hoje, mas que eu atendo muitas pacientes que passam por esse momento do pós-maternidade, né? E, de fato, é um momento onde a gente, muitas vezes, acaba deixando de lado as nossas necessidades, as nossas vontades e a nossa saúde, em detrimento de cuidar do outro, dos outros, né? Sim. Isso é um pouco da mulher, não só da mãe, né? Mas faz parte, realmente, da gente. O maternar, né? Não só no nome de filho, do maternar. É muito desafiador manter todos os cuidados, né, que a gente tinha antes e que a gente até gostaria de manter, né? Hoje em dia eu não consigo mais fazer a unha com a mesma frequência, o cabelo com a mesma frequência, mas tem coisas relacionadas à minha saúde que, por ter conhecimento também que eu tenho hoje, eu não abro mão, né? E é muito importante nesse momento a gente buscar não só o cuidado da saúde tecnicamente falando, mas esse acolhimento também, né? A mulher, ela começa a se sentir fadigada, cansada, e com a demanda da maternidade, isso tende a piorar. E se eu não tiver não só alimentação, mas uma visão de que talvez eu precise suplementar nutrientes, minha performance, inclusive na própria maternidade, fica muito pior, né? Como é que a gente não tem disposição, energia, né, para cuidar do outro, para cumprir as nossas atividades do trabalho, mais a maternidade, mais a casa, e não que a gente tenha que cumprir tudo, né, e ser uma mulher super poderosa, mas é uma demanda nova, a maternidade. Sim. E essa demanda realmente demanda mais de vitaminas e minerais, né? A gente passa pelo processo de amamentação que consome mais esses nutrientes, né? Antes eu talvez tivesse um consumo já aumentado porque eu treinava muito, né? E ali eu suplementava e cuidava. Esse início da maternidade, a maioria das mulheres deixam de lado. Suplementa durante a gestação, porque faz parte do processo de acompanhamento, mas depois do parto esquece. E é muito importante porque isso faz com que a nossa performance de dia a dia
continue acontecendo melhor, a gente fica mais disposta, a gente dorme melhor, a gente acorda melhor, mesmo com todos os poréns que tem em volta, né? Então é uma fase muito importante da gente tentar não se deixar de lado, né? Talvez eu não vou conseguir fazer tudo, mas é a gente tentar equilibrar aqueles pratinhos para não deixar 100% de lado. E a questão do acompanhamento também, né? Em outubro eu tive uma consulta com a Mitra e ela, olhando os meus exames, tinha, eu não lembro qual, mas tinha uma vitamina que era quase inexistente no meu corpo. Então, assim, explicava muita coisa. Ah, eu quero praticar uma atividade física, mas eu chego lá e eu não tenho a menor disposição. Então, às vezes as pessoas não procuram acompanhamento, independente da área, assim, e acham que, mas eu tô com preguiça, mas eu também sou sedentária, então eu não consigo. E às vezes é um ajuste que precisa, sabe? Eu tive esse olhar, depois desses exames, por conta disso, de falar, caraca, às vezes então essa minha preguiça, esse meu cansaço era não só... Não é, né? Não é só uma preguiça, né? Isso muda completamente, né, madame? Sim, a questão de cólicas que socialmente não, mas é normal sentir dor, né? Tá com cólica, é normal. E eu aprendi com a doutora Ana que não é normal. Nós fizemos um outro programa, né, Ana, falando exatamente sobre a questão da endometriose, dessa normalização da dor na mulher. A que ponto a gente chega realmente de ser obrigada, às vezes, a trabalhar num dia que você tá morrendo de dor. Né? E te procuram muitas mulheres com essas queixas? Me procuram muito e algo que eu sempre converso no consultório, minha anamnese é bem completa, eu pergunto para a paciente como é, desde o momento que ela acorda até o momento que ela dorme, como que é a qualidade do sono, quantas vezes ela acorda, e mães, né? Quando eu falo, como que é seu sono, é interrompido? Elas já falam, eu tenho uma filha de 2 anos, eu tenho um filho de 8, tem essa interrupção, né? Não tem um sono pleno. E isso vai justificando várias coisas que, às vezes, a cólica, tem a questão da cólica menstrual, mas ela tá tão inflamada que vai piorar muito esse processo da cólica. Então, o que eu vejo muito ainda é paciente chegando, eu já fiz isso de tratamento, eu falo, pode parar, vamos conversar primeiro para entender o seu dia. Quando a gente vai vendo essa linha do dia e vê o quanto essa paciente é inflamada durante o dia, eu não posso esperar que no período menstrual ela não tenha cólica, porque o mês todo ela foi inflamada. E a gente vai fazendo pequenos ajustes no dia a dia, associando uma medicina tradicional com medicação, mas associando uma suplementação e mudanças no dia a dia para ela não ficar refém dessas medicações, né? Então, acho que isso é o nosso grande diferencial, né? Como médica e tudo na clínica. E existem, igual você falou, existem sim as medicações convencionais, mas eu acho que os hábitos... Com certeza. Eu ouço muito isso de vocês, olha a cara da Mitra, né? Assim, eu ouço demais que os hábitos, né? Hábito de alimentação, de tudo, muitas vezes vai até diminuir a necessidade de um medicamento, né? Sim, com certeza. Como é que você... recebe muita gente assim, Mitra, falando e que às vezes, olha, com uma mudança de hábito você tira um medicamento, por exemplo? Recebo, não costuma ser a queixa principal, né? O motivo pelo qual o paciente me procura, porque isso acaba realmente indo direcionado muito mais para a Ana, que é ginecologista, mas faz parte da minha anamnese também perguntar sobre como funciona o ciclo menstrual, né? Quais são as queixas que aquela mulher tem, desde a pré-menstruação quanto durante, e aí principalmente avaliar intestino, né? Quando existem queixas muito importantes de TPM ou de cólicas menstruais, fluxo muito intenso ou muitos dias de menstruação, geralmente está associado a alguma disfunção hormonal, né? E aí, para a gente entender o que está acontecendo, a gente vai olhar principalmente o intestino, porque a metabolização dos hormônios acontece no intestino. Então, uma alimentação ruim inflama o intestino, consequentemente eu vou ter uma alteração hormonal, né? Má absorção de nutrientes, queixas relacionadas a gases, má digestão, tal, tudo isso tem muita relação com os hormônios. Uma paciente que tem candidíase frequente, infecções urinárias frequentes, geralmente quase tudo começa ali numa microbiota intestinal desregulada. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, tudo isso é analisado quando a gente fala de medicina integrativa, né? É exatamente aí que tá. É a gente olhar para todos os órgãos e todos os sistemas, porque eles se comunicam. E a produção dos nossos hormônios tem muita relação com os nossos hábitos por isso,
né? Então, não é uma relação direta, um alimento que vai me causar cólica, por exemplo, mas esse alimento me causa uma alteração intestinal que altera os meus hormônios e que pode promover alterações que me causam cólica durante ou antes do período menstrual, né? E aí não adianta eu só dar algo para o intestino. Eu vou precisar mudar a alimentação. Não é de um dia, não é de uma semana. Senão é acaba o sendo hábito. só momentâneo, né? Você até resolve aquela questão ali, mas não muda. Que Depois, é no o mês que que a vem, volta de medicação novo. faz. E ela é muito bem-vinda para a gente tratar quadros agudos, Uhum. né? Então, eu sou super a favor de usar remédios se precisar, Uhum. né? Mas a gente precisa tratar a causa. Acredito que, como a Ana falou, muitas pacientes chegam com ela para ela com essas queixas e muitas recebem o anticoncepcional como tratamento. Mas ele vai tratar o sintoma Uhum. e não vai resolver a causa, né? Então, isso realmente... E às vezes até mascara um processo inflamatório. Madame falou que suspendeu o anticoncepcional fazem 2 meses e tá o quê? A distensão abdominal na parte superior, assim, diminuiu muito. É muito, assim, estranho isso, né? Pra mim que sou leiga, então... E talvez nem se daria conta que é por conta disso, né? E falta, assim, a orientação, muitas vezes, de como você utilizar aquele método, por exemplo. Porque eu fui, há 3 anos atrás, numa profissional, ela me orientou que eu deveria tomar a cartela sem interrupção. Eu passei 3 anos tomando remédio sem interrupção, ou seja, 3 anos sem menstruar. Tudo bem isso, doutora? A gente tá chegando no finalzinho do primeiro bloco. Vou rapidinho, então. Tá, vai. Eu não sei qual é o anticoncepcional, mas alguns anticoncepcionais a gente pode fazer o uso a longo prazo. Às vezes, quando o paciente tem alguns escapes menstruais, a gente pode fazer a pausa e continuar com o anticoncepcional, mas você tinha que ter sido avaliada, ter visto o útero, ter visto a parte de dentro do útero, Não. Papa Nicolau, tudo. Não menstruar em uso de anticoncepcional não é errado, porque o anticoncepcional faz a menstruação não formar. Então, a menstruação não vai ficar presa aqui dentro do útero. Então, tudo bem, mas a gente tem que estar olhando se não está menstruando justamente pelo anticoncepcional ou se tem alguma outra coisa envolvida que está fazendo você não menstruar. Uhum. A gente volta para o segundo bloco para a gente continuar falando sobre essa questão. Vamos falar também sobre os métodos contraceptivos. Antes de ir para o break, então, nosso quadro Tricotando com Yang. Começando, então, mais um quadro Tricotando com Yang. Hoje eu estou com a Rita, que vocês já conhecem, e uma convidada super especial, que também, com certeza, vocês já conhecem, porque foi tricoteira, que é a Daniela Tineu. Olá, Tudo bom? Gente. Olá. Sempre bom estar aqui, né? Vamos lá. Não tem como, né, Dani? Bom, apareci, voltei. Dani, como é que foi a tua história com a Yang? Daniela é terapeuta, trabalha com bem-estar. Como é que você conheceu a Yang e como é que foi a sua conexão? Então, conheci a Yang, né? Não tem nada em comum. Nada em comum, pula essa parte. Aí eu conheci por um sutiã, que foi aquele qual? Maravilhoso. Maravilhoso é o Zuzu. Zuzu, que eu uso pra fazer imersões ISIS, Todo né? Pra dar mundo uma... fala Zuzu aqui. Zuzu, pra dar uma não potência, temos nenhum né? aqui. Não temos nenhum tá. aqui. Não. Já Depois eu fui pra aquela cinta maravilhosa. que é assim, tá? Então, Daniela tem um histórico de Yang tem. já é uma cliente Não, antiga. primeiro eu usei um de gravidez, que a gravidez não foi, mas eu cheguei a usar. verdade. Quando a tá. Yang chegou, ela estava gestante, mas aí não Gestante, chegou. estava gestante. É. Não chegou o bebê, mas eu ela usei. usou a peça. Eu usei a peça. E aí depois esse sutiã, depois essa cinta modeladora que ficava uma germa, já saí aqui. Ficar cinturadíssima, Acinturadíssima. né? Topzera. E depois eu também tive aquele maravilhoso corselet. Vamos falar desse corselet, Esse então. corselet é maravilhoso, porque ele é praticamente um sutiã Zuzu com a cinta. Então é uma peça 2 em 1, vamos dizer assim, né? Ele faz a vez da cinta e o sutiã Zuzu que dá o efeito silicone imediato. Fora a postura, né, Dani? Postura, pra quem trabalha sentada, né? Que fica atendendo muita gente sentada, tem as ele já dá uma barbatanas. sustentação, né, nas costas. E os colchetes, né, para poder ir fechando conforme você vai perdendo as medidas com o uso diário. E uma coisa também, isso é uma observação minha. Sempre que a gente pensa em cinta, modeladores, a gente lembra daquelas cores. Bege e preto. Então, o que nós temos aqui na Yang? Viena. isso, Essa gente. cor aqui, gente, ela é invisível na cor branca ou Pode usar com cru. que ela não aparece. Inclusive, Olha. essa cor aqui, que é o topázio, segura aqui pra mim, por favor.
também faz o mesmo efeito invisível embaixo de peça branca. Que legal. Então, essas peças têm esse diferencial. E temos na cor normal, né? sim, Que são o basicão. bege, que a gente chama de chocolate aqui na Yang, e o preto, que é uma cor também que segurar pra vende você. bastante. Sim. Mulherada gosta muito do preto, bastante mesmo. Não, e a gente fala de usar por baixo, tá, da roupa, mas também é uma peça super bonita. Bonita, Se você bonita. deixar aparecendo, não tem? Fora Não que ela tem vai te problema. dar o efeito silicone, já vai afinar a cintura e você tá pronta, né? Uhum. Colocou a peça por cima e você tá pronta, Gente, pronta. Vai diminuindo também as medidas depois, né? Com certeza, vai diminuindo com o uso diário, não é usando na gaveta, hein, gente? Tem que Então, usar todo dia. além de toda essa questão, ainda tem a questão da drenagem, que Da é essa drenagem. peça Sim, também, que né? ela faz a drenagem, que ela ajuda a eliminar as toxinas e vai fazendo a nossa gordurinha, né, perdendo espaço ali onde ela não deveria estar. Ô Dani, eu já falei até com outras clientes, né, que falam, a estrela da vez são vocês, que são as clientes reais e que vêm contar a sua experiência com a marca mesmo, né? E eu já falei em outros programas que a Yang é uma marca que você precisa provar, Conhecer. pra você sentir, né? Porque quando você, às vezes, você olha, não fica, né? Que nem quando eu peguei aquela modeladora, achei, não, isso daqui não vai entrar em mim de jeito Nunca, nenhum. né? Aí ficou. Aí hoje você fecha com uma facilidade, né? Porque Exatamente. parece que não vai dar. Você vai ficar até, como que eu vou fazer isso daí? Elas tiveram que me ajudar, mas aí depois eu ia sair engraçado, daqui né, Dani? magra. Você sente falta, né, quando você não usa. É. O dia que você não coloca, você sente falta, tá faltando alguma coisa. Porque Que você, legal. a postura, né? O jeito muda, que você o fica caimento muda. da roupa é outro, É. né? Então O caimento, faz é. toda a diferença em todos os sentidos. Então, no seu dia a dia, é Yang É, Yang. e te ajuda em muitas... Sim, também dá uma Auxilia, levantada, né, gente? Qual mulher não gosta, né? De dar um up Feito visual. silicone imediato, É, assim, um né? silicone, né? E eu acho muito legal ouvir isso da Dani também, porque a gente já ouviu de outras profissões e a Dani, ela trabalha com terapias, então ela visa o bem-estar, mas é fundamental também a gente ter essa parte externa, tem né, que Dani? ter- a parte externa também, sim, porque também você, às vezes, você quer colocar uma coisa mais, né, uma blusa mais justa, né? justa e fica bonito, né? É porque aí não fica aquelas E pneuzinhos, também uma né? coisa assim também que muita gente tem dificuldade é porque quer se sentir confortável, né? E às Sim. vezes você quer colocar uma peça bonita, mas você não vai sentir o conforto que você quer. E aqui você vê que tem peças que elas são bonitas, são confortáveis e você não sente que a gordura fica saltando, E né? nem o desconforto do dia a dia, de Desconforto, ficar é. falta de respirar, se sentir afrontada, apertada, não acontece nada disso, né? Logo no começo da cinta eu falei, isso daqui eu não vou conseguir ficar, gente. Vou respirar, né? Mas aí você consegue ficar e você sente, Sim, né? sim. Você precisa dela pra Porque ela ficar. respira junto com É. você, né? O tecido é tecnológico, então ele faz a respiração junto com você. Então você fica de cinta e nem parece que você tá, Aí parece que tá apertada, né? Apertada. Maravilha, é isso, gente. Venham até aqui o Shopping Park Balneário para conhecer essas peças, porque a gente fala e a ideia é a gente trazer para falar, mas para que vocês venham até aqui. Rita, obrigada mais uma Obrigada, vez. Vanessa. E Obrigada, Dani, Dani. seja sempre bem-vinda de volta ao Tricotar e a Yang, onde você quiser. É um prazer. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Voltamos então com o Tricotar, hoje com as minhas tricoteiras aqui, Mitra Keres e Madame Retratos. E a nossa convidada, que é a doutora Ana Hacht, que é ginecologista. A gente saiu aqui e continuou tricotando. Eu falei, para, e vamos voltar para a gente falar. A gente saiu falando aqui pro break, falando sobre a questão do anticoncepcional, né? E era uma das coisas que até entrar antes da parte de ciclo menstrual, fertilidade. O que a gente tem de mercado hoje que a gente pode falar? Madame falou que tomou por 3 anos um comprimido e não menstruava. Eu comentei que quando mais nova tomava um anticoncepcional injetável. O que vocês podem dizer? E existe assim, isso é bom, isso não é, o que é melhor, o que não é, ou é muito individual? É muito individual, não tem uma receita de bolo
feita e a gente replica, né? Tudo é conversado, estilo de vida, quando que essa paciente quer engravidar, qual é a pretensão dela. Hoje a gente tem uma infinidade de modelos de anticoncepção. A gente teve o boom na década de 60, que quando veio a revolução anticoncepcional, o primeiro. Uma curiosidade que eu sempre gosto de falar em consulta é que os primeiros anticoncepcionais, as pacientes não menstruavam. Só que eles fizeram uma pesquisa, viram que muitas achavam estranho não menstruar e sempre ficavam na dúvida se estavam grávidas. É mesmo? E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram uma pausa para essa paciente ter um sangramento, que a gente brinca no consultório, que é uma menstruação fake. Porque esse sangramento ocorre por uma privação hormonal. Porque a gente só menstrua quando tem ovulação. Se eu tô dando um anticoncepcional para bloquear a ovulação, a gente não formou esse endométrio, que é o que descama na menstruação. Então, essa paciente, quando toma um anticoncepcional, ela não menstrua. Ela tem uma privação hormonal que tem um sangramento, para depois ela continuar com o anticoncepcional. Depois, a gente tem os DIUs, que são os dispositivos intrauterinos. A gente tem os não hormonais e os hormonais. Qual que é a diferença, né? DIU eu tenho bastante interesse em entender um pouquinho melhor, né? Qual que é a diferença, dele para uma pílula? O DIU, a mulher também não menstrua ou depende? Depende. Tá. O DIU hormonal, ele tem uma chance maior dessa paciente não menstruar. O DIU de cobre ou DIU de cobre com prata, essa paciente vai acabar menstruando. A gente tem que avaliar muito bem. Se é uma paciente que já tem cólica, já tem um fluxo aumentado, o DIU de cobre pode piorar. Então, às vezes, é interessante a gente colocar um DIU hormonal de levonorgestrel. O DIU hormonal de levonorgestrel, ele tem 3 indicações principais. Melhora do padrão de sangramento, uma anticoncepção e na reposição hormonal durante o período de menopausa. Então, você vai ver, às vezes, pacientes de 50 anos utilizando Mirena. Você fala, nossa, caramba, ela tá preocupada com gravidez por causa da Cláudia Raia, tudo? Não, ela tá fazendo a reposição hormonal dela também. E a pílula, a gente tem 2 tipos de pílula também. As que tem estradiol e progesterona e as somente progesterona. Normalmente, as que têm só progesterona, essa paciente não menstrua. Que é aquela que toma... Que provavelmente foi o que a madame tomou, que toma sem pausa. Tá. As que têm a pausa, normalmente são a de estradiol com progesterona. E são 2 tipos de hormônio, então quando tem a pausa, tem a privação hormonal, essa paciente tem o sangramento e ela volta a tomar o anticoncepcional. A gente tem hoje o Implanon também, que é um dispositivo... São os implantes. Que são os implantes. Tá. Como é que funciona esse? Ele dura 3 anos e ele é o método mais seguro que tem hoje no mercado. Ele é superior a uma laqueadura. É mesmo? Ele bloqueia totalmente e ele é muito bom para paciente que tem muita TPM. Mas Olha aí, isso, madame. obviamente, a gente tem que conversar em consulta, que não é para todo mundo também. Entendi. O implante? O implante. Tem contraindicação? A gente mais ou vai menos. avaliando os exames junto com a paciente. Ok. Quando a gente fala dos DIUs também, os DIUs de cobre com prata, tem alguns que já duram 12 anos e os DIUs hormonais de 5 a 8 anos. Então é bastante. Sim. A grande diferença para eles é que se você quiser retirar, você vai precisar de uma consulta médica, de um auxílio médico. Os anticoncepcionais orais, você não se sentiu bem, você para de tomar. Eu já vi um caso, eu tenho uma prima minha, que ela colocou o DIU e ela teve que tirar. Porque deu não sei se foi alergia, não sei o que fala, mas ela não conseguiu se adaptar. A gente sempre fala que tem um período de adaptação e nesse período de adaptação a gente vai avaliando e vai tomando medidas preventivas para que não fique tão desconfortável. Mas se nesse período, né, nos primeiros 3 meses, essa paciente já percebeu que é inviável continuar, a gente faz a troca do método. Dúvida, a gente está falando de pílulas anticoncepcionais, DIU e Implanon. A gente está pensando numa consulta particular, a mulher escolhe. Vocês têm conhecimento se o SUS também? Sim, o SUS também tem hoje, tanto o DIU de cobre, o DIU Mirena e o Implanon. O Implanon. Todos têm acesso. Eu tenho que visto bom. algumas adolescentes, assim, que colocaram, né, o Implanon, assim. Sim, a gente tem uma excelente resposta, principalmente paciente de pós-parto imediato. Elas isso ficam mesmo. muito bem, essas pacientes de pós-parto, com o Implanon. E paciente jovem que já tem, né, vida sexual ativa, a gente sempre pergunta, né, você pretende engravidar com quantos anos? Nossa, nem tô pensando nisso. Então a gente coloca um DIU, porque quando ela quiser pensar nisso, Mais é tempo. só tirar.
Que legal. Para jovem, para adolescentes que realmente precisam, né, de algum método contraceptivo, eu acho que as melhores alternativas são, até porque quando a gente fala do oral, interfere a questão do esquecimento, do tomar no horário errado ou de deixar de tomar um dia, isso faz com que a eficácia da pílula diminua, né? Quando a Ana fala que eu só tenho progestágeno, também tem uma eficácia um pouquinho menor, né, do que quando tem os 2 hormônios, só que em contrapartida, os 2 hormônios também pode trazer alguns outros colateral todos têm, algum tem efeito adverso, cada um tem, e aí é onde vai a expertise do médico, junto com o paciente para determinar o que seria a melhor opção para cada um, porque cada uma tem um perfil hormonal, um estilo de vida diferente, um ciclo menstrual que já é seu diferente, então a escolha é muito individual, né? Eu converso muito sobre isso com os meus pacientes, eu recomendo muito troca de método na consulta, porque é muito comum o paciente me procurar para melhorar a massa muscular, né? Minha primeira formação é medicina esportiva. Então, eu atendo muitas pacientes que têm dificuldade para o ganho de massa muscular e quer ganhar mais massa muscular, mas vem tomando um anticoncepcional que não impede, mas atrapalha o ganho. E aí, às vezes, ela não está disposta a mexer naquele momento e é possível a gente manter o anticoncepcional, mas se não há evolução e um dos efeitos do anticoncepcional, principalmente a pílula combinada oral, que é a mais usada, diminui muito o nível de testosterona. Então, ela atrapalha o processo. O combinado é quando vem os 2 hormônios, né? Exatamente. A gente não tá falando os nomes aqui, mas tudo bem se vocês quiserem falar também. Mas tem muitos nomes. Muitos, né? E as combinações também têm hormônios diferentes. Tem vários tipos de de estrogênios e vários tipos de progestinas diferentes. Cada uma também vai ter uma ação um pouco diferente. Por isso que tem mulher que toma um e às vezes fica inchada. E tem mulher que toma o outro que é para diminuir a acne, melhorar a queda de cabelo, como a madame também comentou, né? Realmente, esses hormônios, alguns vão trazer algumas ações mais específicas. E aí é onde está a expertise de prescrever. Não é tudo igual, né? Mesmo dentro do combinado, um é diferente do outro. Não é porque a marca é diferente, mas porque o tipo de hormônio que tá ali, a dose é diferente, né? E quanto melhor a gente avalia antes, maior é a chance da gente acertar e não ter essa questão do coloquei o DIU e não me adaptei. Pode acontecer, mas se eu avaliei muito bem aquela paciente, a chance de errar, ela é muito menor. Muito menor. Então, não existe assim, eu quero colocar DIU, eu quero colocar um implante. Não, tem que avaliar. Tem que avaliar, eu acho que assim, tem muita paciente que já me procura assim, eu quero colocar o DIU porque minha amiga se deu super bem. Aí a gente avalia tudo. O DIU tem poucas contraindicações, então a gente, na grande maioria, consegue colocar, mas a gente tem que individualizar. O que eu vejo, às vezes, a paciente chega, eu comecei a tomar esse porque a minha irmã já tomava, então aí já comecei a tomar junto. E aí, mas eu não me dei muito bem, eu não sei por quê. E aí a gente tenta ir entendendo o que aconteceu. A gente tá falando, muito a gente ouve também falar assim, o anticoncepcional tira a libido, mexe na libido da mulher. Aí é um outro assunto que a gente vai entrar, que eu acho que é mais um assunto complexo. Né? A gente já tá falando da mulher, já tá falando da parte hormonal, vamos falar da libido. Como a Mi falou, né? Os anticoncepcionais, a gente tem vários, e tem até aqueles que são menos androgênicos e mais androgênicos. Então, os que melhoram a pele, diminuem queda de cabelo, diminuem espinha, normalmente esses atrapalham mais a parte de libido. Não dá pra ser bom em tudo. Gente, não dá pra gente ficar bonita e sem, né? Não dá pra ter tudo, doutora? Dá pra ter tudo. Mas não é tão fácil. Ainda mais nós mulheres que conseguimos ressignificar muita coisa, né? Eu até comentei uma vez no Instagram sobre o ciclo sexual feminino, que tem um ciclo que ele compara que nós somos diferentes de homens. Até pouco tempo atrás, o ciclo sexual para homem e para mulher era igual. Em 2005, a gente teve um ciclo sexual só para nós. E ela divide o ciclo no início do relacionamento e depois que a gente sai da fase de paixão.
E eu acho É engraçado. o fim do ciclo. Esse seria o fim do ciclo. Como é que não chega no fim do ciclo? Dá pra colocar hormônio? O que eu acho engraçado é que no ciclo do início é praticamente uma setinha de volta, sabe? Que é só ter um estímulo que tem a reação. E depois, quando a gente já tem uma intimidade, já tem um laço, né, afetivo com essa pessoa, Só tem a setinha de ida. esse ciclo se torna mais complexo. Você tem que se dar bem com você tem que estar bem com você mesma, você tem que estar bem com o seu parceiro e às vezes com o universo, né? E às vezes o que eu vejo, a paciente já não tinha um libido tão bom, começou a tomar anticoncepcional, piorou muito e colocou a culpa totalmente no anticoncepcional. Por isso que essa avaliação antes que a gente faz é extremamente importante. Algo que eu pergunto na minha consulta também é como que está a sua vida como casal, não apenas como está a sua vida sexual. Porque não há hormônio que vá dar jeito, né? Você tá lá com o traste, não tá nada dando bem, vai colocar testosterona. Sim. Que não vai fazer mágica. E aí a gente, é uma das recomendações hoje que a gente tem, é de perguntar para as pacientes mulheres como estão no relacionamento, até pra gente ver algum ato, algum sinal de violência contra essa mulher. Então, é muito além do que só apenas a parte médica, né? Então, quando eu pergunto para essa paciente como tá o relacionamento, ela já fala, ai, a minha libido não tá muito boa, eu já sei que eu não posso colocar um anticoncepcional que vai piorar essa libido. Mas e se engravidar também, doutora? Não, mas aí mas o que eu digo de não colocar um anticoncepcional que piore essa parte dela. A gente vai para um outro método, né? Às vezes não um anticoncepcional oral, ou injetável, ou DIU, ou implanon, mas o que não falta é opção. Gente, não dá para ter tudo, né? Somos mulheres já com uma série de coisas ali pra gente mexer, mas realmente não dá pra gente falar com métodos contraceptivos e sem falar na libido, né, gente? Eu não sei, né? Eu acho que vocês, no consultório, vocês devem atender mulheres, eu acho que, sei lá, não vou dizer que 100%, mas... Muitas vezes a mulher mal sabe o que é ter libido, porque quando começa a tomar anticoncepcional muito cedo, mal começou a ter atividade sexual, às vezes nem começou ainda a ter atividade sexual, porque começou para tratar a acne, né, a tomar aquele anticoncepcional. Então ela não sabe, e principalmente nessa ocasião, que são os que bloqueiam ainda mais, né, o hormônio piora a libido, ela não sabe o que é ter libido. Então é muito difícil, às vezes, a gente, a paciente mesmo entender a respeito dessa queixa, né, isso realmente é um problema. Autoconhecimento, acho que, né, na mulher vai fazer a diferença para a vida inteira, né? Não tem como. Tanto que no ensaio que eu fiz com a madame, a gente fotografou eu com o meu espelhinho, porque ele faz parte da consulta ginecológica. Durante o exame, eu falo, ó, eu vou te dar o espelho na mão e você vai acompanhar o exame comigo. Então, a paciente que quer, ela vê o colo do útero, eu explico qual é o canalzinho que sai o xixi, qual é o clitóris, eu explico toda a anatomia. Porque às vezes nem isso a mulher tem conhecimento. Teve uma participante, né, de um reality show que comentou que ela falou assim, eu coloquei um OB para evitar na prova que eu faça xixi. Então, a concepção que a gente é um único buraco, que sai xixi, sai a menstruação, ocorre, né, a gravidez, tudo, é muito grande. Isso aconteceu num canal aberto, com várias pessoas assistindo, e trouxe muito essa reflexão, né, que a gente não é apenas um buraco que faz tudo isso. E o pior de tudo, uma pessoa que tem acesso à informação. Então, assim, quantas mulheres por aí não têm esse mesmo pensamento, né? E é o quanto autoconhecimento, né, olhar pra gente em todos os sentidos, né? Os homens, eles têm essa liberdade maior, né? E é cultural, né? O homem se conhecer e se tocar é cultural. Se tocar, né? Pra nós mulheres, eu acho que agora vem assim, sendo quebrado por conta de ações como essa. Hoje a gente tá falando sobre isso. Ter acesso à informação, às vezes na palma da mão, facilita muito. Mas ainda é um tabu. Até pelos profissionais, né? Porque essa sensibilidade, a Ana é uma médica, que é minha médica também há um tempão, né? Mas ela tem essa sensibilidade com a paciente. Porque muitas vezes, eu sou traumatizada. Minha primeira consulta ginecológica, a médica foi muito, muito, muito estúpida comigo. Eu já fui obrigada, né, aí, porque eu tinha menstruado, então eu não tinha ainda relação sexual nenhuma, e menstruei, minha mãe quis me levar na médica pra falar sobre, né, enfim. E assim, eu odiei, porque a médica foi super fria comigo,
né? É muito íntimo o exame ginecológico, Sim. é desconfortável. Por Eu mais acho que é vulnerável. Exatamente. Por mais que não fez nada no exame, porque eu acho que nem sei como não lembro também exatamente, mas eu acho que não faz o exame completo, né? Quando a pessoa é virgem. Mas é isso, você tira a roupa, É o né? receber, é o acolher, né? Então, esse acolhimento, assim, pelos profissionais, tanto homens quanto mulheres, falta. Né? E aí, quando a gente tem um profissional que tem esse acolhimento, tem essa visão e traz um pouco mais dessa ajuda no autoconhecimento, faz muita diferença. Antes da gente finalizar, que a gente já está chegando aqui no finalzinho, eu queria que você falasse um pouquinho, já que a gente está falando de autoconhecimento, da mulher se conhecer, se permitir, estética e cirurgia íntima, que é outra coisa que você trabalha, que eu acho que é sensacional, assim. O que você pode falar, né? Porque muitas vezes a mulher tá incomodada com alguma coisa e não fala, né? E não fala. O estética íntima, acho que agora saiu, né? Deu um boom. Acho que é importante a gente primeiro pontuar que cada vulva é única. Nenhuma vai ser igual à outra. Mas às vezes as pacientes se incomodam quando os lábios internos são um pouquinho maiores que os lábios externos, ou aparece na academia, ou é desconfortável na relação sexual. Essa é a maior parte de procura. Ou paciente que fez uma cirurgia bariátrica, que perdeu muito peso e aí não fica tão satisfeita com a região íntima. A gente vê também essa procura no consultório, mas é algo que a gente aborda de uma maneira muito sutil. Normalmente a paciente vem com essa queixa, e quando a gente está fazendo exame junto, as pacientes falam, doutor, isso é normal eu ter o lábio interno um pouquinho maior que o lábio externo? É totalmente normal. Se aquilo não incomoda a mulher, perfeito, a gente vida que segue, fisiologicamente não tudo tem bem. problema nenhum. Agora, se incomoda na relação sexual, a gente tem a parte estética, né, da cirurgia ou do laser, porque nem sempre a gente precisa fazer cirurgia. Às vezes o próprio laser, a gente faz algumas sessões, retrai um pouquinho o lábio interno e a paciente já fica satisfeita. Olha que legal. E aí, às vezes, a paciente tem um capuz do clitóris um pouco mais predominante, com uma dificuldade de esterilização do clitóris, que atrapalha na relação sexual. Às vezes a gente faz um pontinho de laser lá, muda a vida dessa paciente. Então, tem muita paciente que fala assim, doutora, eu nem sabia que meu clitóris tinha capuz. Eu vi aqui e fingi normalidade. Já doutora também foi pesquisar no Google. Não, eu ia tentar depois. Mas tem o nosso clitóris, ele tem um capuzinho, que é uma pele, e às vezes tem paciente que tem esse clitóris muito dentro desse capuz. Que vai dificultar que chegar no orgasmo. Sim. E aí, quando a gente faz um pontinho de laser, às vezes melhora. A gente não promete orgasmos múltiplos, não é isso. Mas a gente sabe que aquilo pode acabar melhorando para a paciente. Mas o que eu vejo é que paciente, quando a gente comenta um pouquinho de estética, ela se abre também e fala, nossa, isso me incomoda, às vezes é a textura, às vezes é a raiz da minha coxa. Por dia a dia também, porque vestir uma calça jeans, quando eu fazia ensaios sensuais, eu tive clientes que relatavam, nossa, eu me sinto incomodado em colocar esse tipo de calcinha, por causa dos meus lábios são maiores e tal, e me aperta, me incomoda, eu não uso calça jeans, então assim, atrapalha no dia a dia daquela mulher, né? E às vezes ela nem tem conhecimento que tem esse tipo de procedimento para melhoria. É importante a gente ressaltar que não existe um padrão, né? Que cada acho que vulva até é único. Tudo, Sim. né? Às vezes a gente fala, eu quero a boca de fulana, mas não tem padrão, né? Mas saber que pode melhorar, né, doutora? A cirurgia é centro cirúrgico ou dá para fazer no consultório ou no centro cirúrgico como anestesia local. Anestesia local, e se a paciente for algo um pouco mais extenso, aí a gente faz no centro cirúrgico. E o pós-operatório? É muito tranquilo. Bem, a gente está chegando no finalzinho, vamos para o quadro com a nossa especialista, Minuto da Especialista, e a gente volta para os nossos agradecimentos finais. A frase "a casa é reflexo dos seus moradores" também pode ser expressada por "os moradores são reflexos da casa". Você sabe o impacto que a arquitetura pode fazer na saúde mental? Nossos espaços precisam nos acolher e proporcionar bem-estar. A arquitetura pode beneficiar o tratamento de transtornos como ansiedade, síndrome do pânico e depressão, usando estratégias como otimização da luz e ventilação natural,
proporcionar espaços integrados e versáteis, proporcionando a interação entre os moradores, escolher uma decoração afetiva, proporcionar uma integração com a natureza e escolher cores em que o morador mais se identifica. O dever da arquitetura é promover soluções para o nosso bem-estar, pensar que somos seres únicos, que nossos desejos importam, mais ainda, nossa saúde mental. Estamos chegando ao finalzinho aqui, a gente já ficou conversando, tem muito assunto para a gente falar, principalmente sobre essa questão da estética íntima, que eu acho que é um assunto que procurem no perfil da Ana também. Mas deixa eu fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores. Yang Santos, que é a loja especializada em lingerie funcional, fica ali no Shopping Parque Balneário. Alhambra Móveis e Caioa, também que fizeram a nossa ambientação de cenário, duas empresas super parceiras. E agradecer também a nova patrocinadora aqui, Clínica Mitra, que tem essas duas profissionais incríveis que vocês estão vendo aqui. Aos nossos parceiros, Les Santos, que está me vestindo, coleção nova, hein? Preview de outono. Aliadas Semijoias também, sempre compondo os meus looks com essas peças lindas que vocês estão vendo por aqui. Festa Escova Santos, Canal 6, que cuida do meu cabelo e da minha maquiagem. Alice Salazar, que cuida aí da beleza das tricoteiras. E Turbine Mídia, que é uma empresa especializada em crescimento orgânico e estratégias para as nossas redes sociais, traz aí todo o engajamento e visibilidade que a sua empresa precisa. Mitra, obrigada, prazer sempre ter você aqui. Obrigada. Madame, obrigada, mais um programa incrível. Doutora, deixa, as tuas redes estão aparecendo aqui, mas o que eu posso dizer é o seguinte, não vamos normalizar a dor, e toda mulher merece sim sentir prazer. Vou deixar o teu recado final. Mais uma vez agradecer o convite. Espero o próximo, que eu adoro estar aqui. Já é quase uma tricoteira. E aí, quem quiser saber mais sobre estética íntima, sobre fluxo menstrual, ciclo menstrual, eu falo bastante no meu Instagram. Então é só procurar, acho que vai aparecer agora. Que lá tem bastante conteúdo também. E eu atendo junto com a Mitra, na Clínica Mitra. Em Santos e em São Paulo. Santos e São Paulo. Tem em São Paulo também? Na Medere. Ah, maravilha. Então é isso, gente. Meninas, obrigada. Toda terça-feira você já sabe que tem um programa inédito aqui para vocês. E nesse mês aí das mulheres, mais do que especial. Até a próxima semana.